Olá, muito boa noite. Muito boa noite a você, meu amigo, minha amiga da Fraternidade Espírita Rafael. Meu nome é Ricardo, eu sou um voluntário espírita do Centro Espírita Redentor de Santo André. Quero agradecer a oportunidade de estar reunido com vocês nesta noite para que possamos fazer uma reflexão com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós falaremos baseado no capítulo 20, item 2, que trata como tema principal os últimos serão os primeiros. Antes da gente fazer a reflexão, de falarmos sobre o Evangelho, vamos fazer uma oração, colocando então em nossa mente a imagem de uma flor branca que se abre de forma total e começa a receber luzes que recaem do alto como gotas de chuva. Essas luzes são as bênçãos de Deus que iluminam a flor em nossa mente e esta ilumina todo o nosso corpo físico e espiritual, refazendo assim todas as nossas energias, possibilitando que estejamos renovados e abençoados para mais uma semana. Vamos agradecer ao nosso anjo protetor, esse amigo que nos acompanha em toda a nossa caminhada, que nos intui, que nos protege, que nos auxilia. Nos colocamos também de frente a Maria de Nazaré, e a ti, Maria, nós lhe rendemos graças, pois bendita és tu, Maria, entre as mulheres, porque bendito foi o fruto do teu ventre, teu filho Jesus. Nós te agradecemos, Maria, por nos colocar em teu colo de mãe, te agradecemos por acalmar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, por muitas vezes enxugar nossas lágrimas. E te rogamos, Mãe, nos envolva em teu manto de luz e nos leve até a presença do teu Filho Jesus. Jesus de Nazaré, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos por ter nos deixado teus ensinamentos através do teu Evangelho. Nós te agradecemos por nos permitir engatinharmos em teus ensinamentos ainda, mas já estamos na estrada que nos leva até o Pai de vida, o Pai de amor, o Pai ao qual nós nos colocamos em oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Pai, se possível, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, com a graça de Deus e as bênçãos de Jesus. Muito bem, vamos falar então sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2, os últimos serão os primeiros. Esse tema, ou essa frase, os últimos serão os primeiros, a gente encontra em algumas passagens do Evangelho. Uma delas trata daquele dono de vinha, um proprietário de uma fazenda, ao qual ele sai logo nas primeiras horas da manhã, ele sai para arrebanhar trabalhadores para sua vinha. E ele vai, para cada trabalhador que ele encontra, que ele abre a vinha para o trabalho, ele oferece
um valor, e esse valor é igual para todos os trabalhadores. E ele vai passando, né, durante todo o dia, até literalmente as últimas horas do dia, ele vai trazendo trabalhadores e pagando sempre a mesma coisa. Quando termina o dia, que ele vai pagar os trabalhadores, alguns trabalhadores que estavam desde a primeira hora trabalhando, e que veem que aqueles que trabalharam na última hora, que recebem os mesmos valores, eles se revoltam, né? Porque eles dizem assim: nós estivemos aqui trabalhando o dia inteiro e aquele que chegou na última hora recebeu o mesmo que nós. E aí o proprietário da vinha diz assim: eu estou fazendo exatamente o que combinei com todos vocês. Não é justo eu pagar aquilo que foi combinado? Ademais, aqueles que trabalharam na última hora estavam à disposição do trabalho durante todo o dia, só não conseguiram um emprego. Essa é a passagem, né? E aí ela conclui aí dizendo, né, que os últimos serão os primeiros, né? E de fato, para para os olhos materiais, né? Principalmente quando a gente fala em termos de salário, em termos de trabalho, as coisas parecem não encaixar muito bem, não é? Afinal de contas, né, entendemos que quem trabalha mais ganha mais, quem trabalha menos ganharia menos. Mas, de fato, essa é uma visão, em termos de evangelho, é uma visão espiritual, não é? E essa visão espiritual, ela é muito voltada ao nosso chamamento. E observem o seguinte, não é? Aqui nós temos dois pontos a considerarmos em termos de chamamento, que até no próprio Evangelho diz assim. O primeiro ponto é o quanto estamos disponíveis ao trabalho, né? O quanto estamos disponíveis a esse chamamento. E o segundo ponto é o quanto efetivamente estamos empenhados nesse trabalho que temos que desenvolver. Ora, mas do que estamos falando, né? Vejam bem, Jesus esteve conosco há literalmente 2000 anos. Há 2000 anos que nós temos o Evangelho de Jesus à nossa disposição. E há 2000 anos nós estamos sendo chamados para esse trabalho de transformação, esse trabalho de caminharmos nos ensinamentos de Jesus, nesse trabalho de vivenciarmos o Evangelho, para que o nosso futuro seja melhor. Então, durante todo esse tempo, nesses 2000 anos, e aqui eu vou ter que ser um pouco espírita, não é? Eu costumo dizer que dentro do Evangelho, na preleção evangélica, a gente fala muito sem envolver os conceitos espíritas. Mas vou ter que ser um pouco espírita em que sentido, né? Nós sabemos, dentro da visão espírita, que a vida espiritual ela é eterna e que nós temos várias oportunidades de vivenciarmos na matéria experiências, né? Então, isso implica que dentro desses 2000 anos, nós já tivemos no plano material diversas vezes. E até o que nós chamamos de reencarnações. Então, durante toda essa trajetória de 2000 anos,
nós fomos sempre chamados para vivenciar o Evangelho. A todo momento, Jesus está nos conclamando para vivenciarmos o Evangelho. E sabe o que nós fizemos até então? Todas as vezes não estávamos disponíveis para o trabalho. Cara, Ricardo, como não estava disponível para o trabalho? Porque se hoje ainda estamos na condição que estamos, se hoje ainda vivenciamos os sofrimentos que temos, é porque nós não entendemos ainda qual era a mensagem do Cristo lá atrás. E observa que estou falando hoje aqui de um ensinamento que é ainda muito complexo. Entender por que os últimos serão os primeiros. Então nós ainda não estamos vivenciando em plenitude o Evangelho. Isso implica o quê? De forma muito tranquila, né? Que todas as oportunidades que tivemos anteriormente, que fomos conclamados a entender e vivenciarmos o Evangelho de Jesus, não quisemos. Eu não tenho dúvida em falar isso, olhando o que passamos hoje. Então, se nós não quisermos, é porque nós não estávamos disponíveis para Jesus. Muito bem. Se não estávamos disponíveis para Jesus, isso indica que novamente estamos sendo chamados. Novamente. E dessa vez, um chamado muito mais expressivo. Não que o Evangelho tenha mudado. O Evangelho continua o mesmo há 2000 anos. Né? Mas o momento planetário muda, que é o que nós estamos vivendo do ponto de vista pandêmico. Então, o tempo está se esgotando no sentido de dizer assim, quando é que nós estaremos disponíveis para esse trabalho que Jesus nos convoca? O que é esse trabalho, não é? É justamente de captar a mensagem do Evangelho e refletirmos essa mensagem em nós mesmos. E quando refletimos a mensagem em nós mesmos, fazermos com que esta mensagem seja o fator de transformação em nós, fazendo com que deixemos de ser aqueles seres velhos no sentido de não querermos mudar, e fazer com que essa transformação nos torne pessoas novas, num novo conceito. Então, esse é o chamamento. E pode ser, dentro desse conceito, que estejamos sendo os últimos trabalhadores, né? Os trabalhadores da última hora serem chamados. Por quê? Porque não estávamos disponíveis há 2000 anos já. Então, entendam que é o momento de ouvirmos esse chamado. E se eu ouço esse chamado, dentro do conceito dos últimos serão os primeiros no sentido assim, os primeiros que ao entenderem o chamado, enxergarão qual é o caminho que nos leva ao Pai. Então, estamos no momento que
precisamos despertar para entender o chamamento. E se eu desperto para entender o chamamento, eu consigo, a partir desse momento, entender o que é que eu preciso fazer para estar melhor amanhã. E esse melhor amanhã é dentro de tudo que virá pela frente. Tenho que estar melhor do ponto de vista espiritual, tenho que estar melhor do ponto de vista psíquico, tenho que estar melhor do ponto de vista de sentimento. Então, eu falei em 3 termos, né? Espiritual, psíquico e sentimento. Vamos entender o que é que nos faz cada um desses pontos? Do ponto de vista espiritual, quando eu recebo a mensagem de Jesus e coloco essa mensagem na reflexão e na transformação de mim mesmo, eu estou fazendo com que espiritualmente eu esteja me elevando. Eu esteja galgando patamares da evolução espiritual que são, claro, melhores do que estou hoje. E quando eu faço essa elevação espiritual, implica que amanhã eu viverei sem as necessidades das provas, do sofrimento, sem a necessidade de estar colocando em mim esta vivência de dor. Então, olha o quanto é importante, né, a elevação espiritual. Olha o quanto é importante essa transformação. O segundo comentário que eu fiz é com relação ao psiquismo. Olha o quanto o psiquismo está sendo hoje o grande problema da nossa condição. Então, quando eu digo o grande problema da nossa condição, é assim: quantos transtornos psíquicos estamos tendo? Nos dias de hoje, por exemplo, o quanto não conseguimos ficar isolados, né? Aceitar essa condição, o quanto o nosso pensamento está negativo, o quanto não conseguimos trazer para o psiquismo os bons pensamentos, as boas posições, né? A esperança, até mesmo praticar, do ponto de vista psíquico, a nossa fé. Então, observem que o psiquismo ele tem que estar extremamente forte, capacitado, no sentido de apoiar a nossa evolução. Então, quando eu pego o ensinamento do Evangelho e exercito esse ensinamento do ponto de vista psíquico, eu vou estar exercitando a minha fé, eu vou estar exercitando o meu entendimento sobre vida futura, eu vou exercitar tudo aquilo que fará a minha transformação no ser novo. E quando eu estou com o meu psiquismo em alto nível, do ponto de vista de bons pensamentos, de boas projeções, eu afasto tudo aquilo que é maldoso ou negativo de mim. E só nesse sentido já é um grande ponto de melhora na minha condição atual. E esse exercício psíquico vai me acompanhar eternamente, não é? Então, quando eu torno isso um hábito de afastar os maus pensamentos, quando eu torno isso um hábito
de não sofrer da ansiedade, quando eu torno isso um hábito, de não me deprimir, que tudo isso eu estou falando em termos de psiquismo, eu estou criando uma condição futura que vou estar tão habituado a apenas vibrar em alto padrão, em alta sintonia, em alto pensamento, que todo o resto vai ficar afastado de mim, longe de mim. Não é? E o terceiro ponto que eu citei é com relação aos sentimentos. Ora, se a base do cristianismo é o amor acima de tudo, né? Amar a Deus, amar a próxima, amar a si mesmo, então ele está baseado no amor. Consequentemente, todos aqueles sentimentos que não têm fruto no amor e que estão presentes em mim serão literalmente expurgados com a minha boa vontade. Então, exemplo, né? O ódio, o egoísmo, são sentimentos que, quando eu entendo e vivencio o Evangelho, eles naturalmente vão deixar de existir em mim. Então, trabalhando esses três pilares, né? Espírito, psíquico e sentimento, farão com que eu seja uma pessoa nova a cada dia. E farão com que eu tenha a possibilidade de progredir de forma mais efetiva ao caminho que me leva ao Pai, que é isso que Jesus nos disse há 2000 anos, e que é isso que a gente está necessitando despertar para sermos, de fato, aqueles trabalhadores da última hora. E se eu sou um trabalhador de última hora que eu despertei agora, serei os primeiros ou um dos primeiros a entrar nesse novo momento que Deus está nos mostrando. Vamos refletir sobre isso e que a gente possa, de fato, estarmos disponíveis a esse novo momento. Empreender essa mudança em nós mesmos. Vamos, nesse momento, então, colocar em ação as nossas vibrações, colocando em nossa mente um grande buquê de flores brancas, onde em cada botão de rosa nós colocamos o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, e vamos assim distribuindo rosas a todas aquelas pessoas que passarem em nossa mente, aqueles casos difíceis que conhecemos, aquelas pessoas que estão por algum motivo hospitalizadas, acamadas ou passando por alguma situação delicada. Vamos dar um botão de rosa a todas aquelas pessoas que um dia nos fizeram mal e que nós não conseguimos perdoar até hoje. Vamos dar um botão de rosa a todas aquelas pessoas que nós fizemos mal e que ainda não conseguimos pedir perdão. Vamos dar um botão de rosa a todos aqueles que convivem conosco, nossos amigos, nossos familiares. E vamos deixar um botão de rosa dentro da nossa casa, que ela possa abrir e iluminar todos os cômodos da nossa casa, abençoando assim a todos aqueles que vivem embaixo do mesmo teto. Nós te agradecemos, Pai, por toda essa oportunidade que temos de aprendermos, de praticarmos e de evoluirmos. Que possamos ter, Pai, a força, a vontade para mudarmos aquilo que pode ser mudado em nossas vidas.
Nós te pedimos, Pai, paciência para aceitarmos aquilo que não pode ser mudado em nossas vidas. E te pedimos, Pai, inteligência para sabermos distinguir o que pode do que não pode ser mudado em nossas vidas. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus, uma boa noite a todos. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês e até um novo momento, gente. Até mais.